Bom, pessoal, então é o seguinte, vamos começar aí o nosso próximo vídeo, né? Aconteceu um problema aqui em casa hoje, minha esposa me expulsou da minha toca, e agora eu tô quase, né, um abandonado aqui. E aí detalhe, né, todos os vídeos estavam sendo gravados lá no outro computador e tal, que talvez seja um pouquinho melhor que o meu notebook, mas vamos lá, vamos dar continuidade, né? Os videozinhos podem parar não. É o seguinte, né? Um outro problema é eu não estava salvando no meu Git, né, o código lá que a gente estava fazendo. E aí diante disso, infelizmente vou ter que começar de novo aqui, né? Eu não vou ligar lá o computador para pegar isso não, dá preguiça. E é bom que a gente faz uma revisãozinha aqui rapidinho, tá certo? Então vamos lá, vamos criar tudo do zero aqui rapidaço, né? Eu acho que em menos de 5 minutos eu crio isso aqui. Beleza? Bom, aqui eu tenho um workspace aqui de um outro projeto que eu desenvolvi com os alunos, né? Vamos criar um outro workspace aqui para salvar essas aulinhas aí. Vou colocar aqui no meu day, vou colocar aqui aulas prog 2, aulas CSI 032. Vamos lá. Então aqui vai ser o meu workspace, launch. Bom, espero aí que vocês estejam aprendendo aí com os videozinhos, tá? E vamos tentar participar aí das listas de discussão, né, para eu saber onde que tá tendo aí as dúvidas que vocês estão tendo, tá certo? Eu fui ver aqui um videozinho, né? Eu percebi que eu falo né toda hora. Gente do céu, tô até preocupado com isso, né? Vamos lá, então, criar o projeto aqui. Nosso projeto chama, como é que era? SES Sistema Gestão Acadêmica, né? Acadêmica. Beleza, vou dar um finish aqui, já é tudo padrão. Vai me perguntar isso aqui, não quero criar nada não. Sai daqui. Vamos lá, então tá aqui criado. Vamos criar aqui a nossa classe. A nossa classe chama aluno, né? Aluno, ela estava no pacote aqui, eu acho de pessoas, não sei, beleza? Então vamos lá, nossa classe aluno, ela tinha alguns métodos aqui, alguns membros, né? Eu defini aqui os membros como privados, né? Private, eu acho que era matrícula, a matrícula era uma string, né? Private string tinha um nome e tinha um private string, aí tinha a disciplina, né? Não, curso, né? Curso. Ok? Aí desse curso aqui a gente pegou e criou lá um construtor no último vídeo, né? O construtor ele tem duas características, tem o mesmo nome da classe e não tem tipo de retorno. E aqui a gente passava aqui uma matrícula, não é isso? Aí eu fiz isso aqui, this.matrícula, né, recebi a matrícula. E aí eu já tinha feito uma validação de matrícula lá e tal, mas aí eu deixo para vocês tentarem aí no computador de vocês, tá? Eu lembro aqui que a gente tinha feito uma série de testes aí com a definição de disciplinas e tal. Eu não vou entrar naquele detalhe não, porque daqui a pouquinho aquilo ali vai mudar drasticamente, tá? Mas aí quem tiver, né, interesse em ver como que é só procurar o vídeo aí onde a gente criou lá, né, a lista de disciplinas matriculadas, né? Então vamos fazer agora um negócio um pouco mais, né, digamos aí, correto. Bom, a gente tinha, além disso aqui, né, a gente tinha uma outra classe aqui, né, que era uma classe para testar, né, vou colocar essa classe aqui num outro pacote, vou criar aqui um pacote, que é um pacote, eu vou chamar de principal, tá? Eu vou chamar essa classe aqui de controlador, né? Essa classe de controlador, ele vai ter aqui o nosso main, ok? Então vai ser onde tudo vai começar. E aí aqui agora a gente já consegue criar uma instância de aluno, né? A1 recebe new aluno, né? Pá. Eu vou importar aqui o aluno, né? O aluno tem outro pacote, importou lá, ó, que já tem lá o aluno que está no pacote pessoas. Vamos chamar aqui o construtor de aluno, e ele recebe lá a matrícula, né? xxx, beleza? Depois eu sugiro aí que vocês tentem fazer aquelas validações de matrícula e tal, para vocês brincarem aí. Vamos só escrever aqui na tela, né, uma informação do aluno, né? A1, eu não criei lá os métodos getSect, né?
Vamos lá, Ctrl 3, get and setters. Get and setters. Aí eu vou selecionar todos. Vocês façam na mão também, tá? Eu estou usando esse recurso aqui para fazer rapidinho para vocês, né? Então, a1.get matrícula, né? Então, ele vai, vamos ver se ele vai escrever bonitinho lá. Então, tá lá o nosso XXX. Então, o nosso aluno está criado, beleza, tudo bonitinho, né? E com isso aqui eu consigo continuar o curso. Bom, o objetivo aqui, né, do nosso bate-papo desse vídeo é o seguinte, né? Desde lá do começo, né, eu estou falando de dois termos aqui que vocês ainda não sabem muito bem. O primeiro é esse modificador aqui de acesso, que a gente vai dar o nome agora, que é o public, e eu também estou falando aqui desse carinha aqui, static, né? Em alguns momentos ele aparece, em outros momentos ele não aparece e tal. Que diabo de coisa que é esse, né? Aqui, por exemplo, eu escrevi static nesse método, que é o método main. Aí aqui eu já não escrevi static em hora nenhuma e tal. E aí, quem que é esse cara? Bom, daqui a pouco a gente fala dele, mas primeiro a gente vai falar aqui desses caras aqui, ó, private, public. Eu poderia fazer isso aqui também, ó, string, vou colocar aqui disciplina, por exemplo. Poderia fazer isso aqui, ó, não iria dar erro, tá vendo? E aí, quando é que eu coloco private, quando que eu coloco public, quando eu não coloco nada, ou eu posso falar isso aqui, ó, string, por exemplo, nome do pai, né? Pai tá on. Protected, beleza? Papai. Bom, então beleza. Olha só, então a gente chega aqui, olha e fala assim, pô, uma hora o cara escreve private, outra hora ele não coloca nada, ele já coloca o tipo e o nome da variável. Outra hora ele foi lá e colocou um protected e falou o tipo e o nome da variável, né? A gente já sabe que ele pode chegar e falar public, colocar lá um tipo, idade, por exemplo, né? Então, quando que eu uso esse, né? Por que que aqui ele não falou nada? Por que que aqui ele falou que é protected? E por que que aqui é público, né? Então, vamos entender o que que é isso, né? Olha só. Se a gente for perceber e voltar aqui nessa classe controlador aqui, ó, beleza? Se a gente, primeiro que a gente vai fazer o teste aqui com os membros da classe, tá certo? Olha só, toda vez que eu falo, né, que um determinado membro da classe, né, e isso também é válido para métodos, né? Então, por exemplo, tem um método aqui, get matrícula, que é público e tal. Toda vez que eu defino que aquele atributo ou aquele método ele é público, eu consigo, através de uma instância de um objeto daquela classe, por exemplo, aqui o objeto A1, né, que é da instância, uma instância da classe aluno, né, eu consigo, através desse objeto, acessar todos, né, os atributos, por exemplo, idade e todos os métodos daquela classe que são públicos, né? Então, se eu chegar aqui, né, como o meu atributo idade ele está definido como um atributo público, eu consigo chegar e acessar aquele atributo idade, né? Isso independente de qualquer lugar que esteja definido aquela classe aluno, tá certo? Então, o atributo é público, qualquer um consegue enxergar aquele atributo ou aqueles métodos que são públicos, tá certo? Bom, essa é a primeira história. Se eu definir esse atributo aqui, né, idade, se eu chegasse e falasse assim com ele, para vocês, eu vou falar que a idade aqui ela é privada, private, ok? Então, o cara que está aqui do lado de fora usando um objeto da classe aluno, ele não vai conseguir acesso àquele atributo, né? Eu não consigo enxergar aqui mais o atributo idade, né? Então, eu nem sei, né, se o aluno ele tem idade ou não, tá certo? Então, aquilo ali fica, né, digamos aí, encapsulado, né, dentro ali do meu objeto e eu nem tenho acesso aqui do lado de fora para saber se aquele aluno ele tem aquele atributo, como que ele está armazenando aquele atributo, né? Eu como usuário aqui da classe eu nem conheço, né? Eu desconheço como que aquilo ali está funcionando, né? Então, por exemplo, né, uma ideia interessante, ó, eu tenho esse atributo aqui que é um atributo privado, né? O interessante é que ao invés de eu deixar ele aqui público, né, eu faço o seguinte, eu deixo ele privado, tá certo?
E aí daqui a pouco a gente vai mostrar o porquê. E faço o seguinte, gero lá os métodos get e set dele como público, né? Se eu quiser, por exemplo, permitir que o cara atribua um valor para ele ou obtenha aquele valor, né? Então, por exemplo, eu quero lá permitir que o cara saiba, né, qual que é a idade do aluno. Então, get idade, beleza? Return quem? Idade. Vou pular this.idade, beleza? Por que isso é interessante? Olha só, vou dar um exemplo bem claro nesse contexto desse exemplo aqui para vocês, né? Vamos supor lá, né? Eu acabei de entrar na faculdade, fiz matrícula, né? O cara vai pedir a minha idade? Muito provavelmente ele não vai pedir a idade. Se ele pedir a idade, né, do aluno, o sistema ele foi muito mal feito, né? Porque o correto seria o cara pedir a data de nascimento do aluno, né? E aí o seguinte, né, em qualquer momento, né, que eu esteja trabalhando dentro do software e eu quero saber a idade do aluno, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a data atual menos a data que ele nasceu, e aí com isso eu consigo descobrir a idade do aluno, né? Se eu chegar lá e falar assim, ó, aluno, aqui, estou fazendo sua matrícula aqui, qual que é a sua idade? 18 anos. Aí lá no construtor a gente ia falar assim, ó, beleza, vamos setar aqui, ó, a idade do aluno, né? Eu vou chegar aqui, espertão, né, this.idade, aí chego lá e falo que a idade pegou. E aí na hora de construir o aluno aqui, além da matrícula do aluno, eu vou falar lá, né, que o aluno tal, ele tem 18 anos, né? Aí o seguinte, né, o cara tá lá 7 anos na faculdade, né, coisa mais normal do mundo aí, né? E aí o cara continua com 18 anos, né, quando na verdade tinha que ser 25. Então assim, o correto seria pedir a data de nascimento dele. E aí toda vez que eu chegasse assim, falasse assim, ó, aluno 1, ponto, get idade, né? Qual que é a sua idade, né? Se eu pegar isso aqui agora, eu posso pegar e atribuir essa idade aqui, ó, numa variável, né? Idade, por exemplo, né? E aí eu consigo chegar e mostrar na tela, né? Qual que é a idade do aluno 1 ali, né? Se eu rodar aqui, qual que vai ser? 18 anos. Agora, por exemplo, se o cara faz aniversário amanhã e eu pedir a data, qual que é a idade dele, vai continuar sendo 18 anos, quando na verdade deveria ser 19. Então, né, o interessante aí seria pedir a data de nascimento dele. Mas olha só, por que eu estou falando isso, né? Porque se a gente tivesse aqui, né, pedindo dessa forma aqui, ó, o cara ia pegar, setar a idade, né, e aqui eu ia ter que retornar essa idade aqui. Agora, a forma correta, né, seria o quê? Eu chegar aqui e receber aqui um date, né, que é um tipo aqui do Java, date, um Java date aqui, e aí o cara ia passar a data lá, né? Eu ia salvar aqui a data de nascimento dele, esse cara aqui ia ser uma data, né? Um date aqui também, e eu iria trabalhar com essa idade aqui. Quando eu fosse perguntar aqui qual que é a idade, eu pegava a data atual menos a date lá e eu ia saber lá qual que é a idade do camarada. Bom, mas isso aqui não vem no caso. O que é interessante? Né? O interessante é o seguinte, da forma que eu estou fazendo aqui agora, né, falando que esse atributo ele é privado, que é um date e tal, eu consigo agora fazer aqui um cálculo matemático e retornar a data correta para ele. Né? Se esse cara aqui ó, tivesse público, né, se chegasse aqui e falasse, não, public, né? O que ia acontecer? O cara aqui do lado de fora ia chegar e conseguir fazer isso aqui, ó, idade. Só que essa idade aqui não ia ser a idade do cara, ia ser uma data de nascimento do cara e que não faz sentido, né? E aí, assim, para o cara que está usando, ele fala assim, aqui então é a data de nascimento do cara, né? Como que eu vou descobrir a idade? Aí ele teria que fazer aquela regrinha lá, pegar a data de hoje aqui, né? Então, data de hoje menos a data do cara, né? O nascimento do cara, e aí ele descobria de fato a idade do cara aqui, né? Aí ia pegar, escreve na tela, né? A idade do cara, né? Então ia dar um trabalho danado para o cara usar, né? E aí dessa outra forma aqui, ó, eu deixando o método lá, o membro lá privado, né? Eu consigo esconder aquela regra toda, né, de negócio que eu tenho lá por trás, e na hora que o cara chegar aqui e pedir assim, ó, get idade, eu já devolvo ele a idade lá prontinha, tá certo? Bom, então assim, é sempre interessante quando a gente está programando aqui orientado a objeto, tá? Eu vou tirar essa idade aqui. É sempre interessante deixá-la ali por enquanto assim.
É sempre interessante, gente, que a gente... Vou tirar aqui... Que a gente sempre defina, né, os atributos todos como privados, né? E a gente conceda o acesso àquele atributo somente em casos realmente de necessidade, né? E aí a gente concede normalmente o acesso através dos métodos GET, né? Ou, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui que é muito claro também. Bom, todo aluno, né, ele tem uma matrícula, né? Ele tem, lógico, né, um nome. Perfeito? Então eu vou falar lá, dis.nome, recebe lá o nome, beleza? Aí é o seguinte, né, o meu nome aqui ele é privado, então a gente já sabe que se é privado, né, eu não consigo acessar aqui o nome do carinha aqui fora, né? Então, a1.nome eu não consigo. Eu consigo acessar através do método que eu criei lá, que é um método público, eu consigo obter o nome do cara. Agora, olha só, eu consigo obter o nome do cara aqui, né, normal. Então, se eu chegar aqui e escrever aqui, né, vou pôr aqui de forma diferente, né? Nome do aluno 1. Eu peguei lá o atributo e agora eu vou escrever na tela. Poderia escrever direto, né? Eu já estou fazendo direto com vocês, né? Aqui tem um espaço aqui. Então, nome do aluno 1, beleza? Consigo fazer isso aqui, vai apresentar o quê? Vai apresentar, eu não setei, eu não defini aqui. Aqui eu tenho que definir o nome do cara agora, né? Então, é Rafael. Né? Então, agora se eu rodar aqui agora, tem um erro aqui, deve ser lá embaixo na idade que eu deixei. Vamos tirar isso aqui. Beleza? Se eu rodar aqui agora, olha só, vai estar lá o nome Rafael, né? Agora, olha só, faz sentido eu alterar o nome de um cara, né? Bom, você vai falar assim, lógico que faz, né? Por exemplo, né, se o cara é bobo e casou, aí pode ser que ele trocou de nome lá e tal, né? Principalmente, normalmente as mulheres trocam de nome, colocam o nome do marido, né? Às vezes o marido também coloca o nome da esposa lá, o sobrenome da esposa, né? E aí nesse caso aí faz sentido aí a troca de nome. Mas assim, aqui, né, no contexto aqui da universidade, dificilmente o cara vai trocar de nome, né? E aí, muito dificilmente eu iria precisar desse método aqui, ó, a1.setNome. Concordo? Né? Então eu poderia, o Rafael chama Rafael, agora ele vai chamar Bernardo, né? Ou agora ele vai chamar, sei lá, Rafaela, né? E aí se eu chegar aqui de novo, né, escrever o nome aqui do A1, vou pôr lá um system.out, né? A1.getNome, né? Se eu chegar isso aqui e falar agora, o que vai acontecer? Ele vai escrever lá Rafaela. Agora, faz sentido eu ficar permitindo que o cara, né, troque de nome? Talvez não, né? E aí o seguinte, se esse atributo aqui, nome, né, ele tivesse aqui público, né? Não, primeiro, vamos deixar aqui, ó, private, né? Então, se não faz sentido, né, que eu permita lá que o cara altere o nome do cara, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, tirar esse método aqui, ó. Vou comentar ele aqui e vou simplesmente tirar esse método. Se não tem o método setNome, o cara não consegue mais, ó, ele não consegue mais atribuir o nome para o cara, né, alterar o nome do cara, e ele também não consegue acessar o nome do cara aqui direto, né? Então ele só consegue pegar o nome do cara. Ele não consegue mais alterar o nome do cara em momento nenhum, né? Agora, se por exemplo eu tivesse deixado aqui, ó, o meu atributo nome público, não teria como eu impedir, falar assim, ó, eu defino o nome do cara e o cara não pode alterar o nome, né? Ele pode alterar o nome, ele consegue chegar aqui, ó, e colocar uma abobrinha aqui, ó, né? Abobrinha, né? E o cara vai chamar agora abobrinha, né? Se eu rodar aqui, né, vai ser lá o abobrinha, sacou? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? A visibilidade dos atributos ela é muito importante, né? De forma, né, geral, a gente sempre define os atributos como atributos privados. E se a gente quer conceder algum tipo de acesso àqueles atributos para o cara que está usando a minha classe, eu defino alguns métodos e esses métodos eu permito que o cara faça lá a definição, né, ou acesse aqueles atributos lá, né? Mas aí nesses métodos eu consigo definir a minha regra de negócio para o cara, se o cara pode ou se ele não pode alterar um determinado conteúdo, né? A matrícula era aquela mesma história, né? Eu construía lá o aluno com a matrícula e depois ele pode mudar a matrícula no meio do processo, né? Talvez não. Talvez a matrícula tem que ser um negócio que, dado que ela foi gerada ali,
né, nunca mais o cara vai ter acesso, né, para alteração daquela matrícula, né? E aí daqui a pouco a gente vai ver que essa matrícula, na verdade, o ideal é que ela fosse gerada de forma automática, né? Uma vez, por exemplo, se eu estou fazendo a matrícula do cara agora, eu sei qual que é o ano que ele está sendo matriculado, eu sei qual que é o semestre que ele está sendo matriculado, né? E eu sei também, eu consigo gerar, né, de forma automática aí, um número sequencial que nenhum aluno vai ter aquele mesmo número, né? E aí eu consigo gerar aquela matrícula de forma que eu garanto que ele tem aquele padrão bonitinho, né, que a gente já conhece, e aquela matrícula ela é única, né? Até então eu consigo, por exemplo, né, naquele código que a gente tinha, eu conseguia definir aqui, naquele código não, nesse código aqui, né, eu consigo definir aqui, ó, um outro aluno A2, né, aluno aqui, e esse aluno aqui, ó, ele vai ter a mesma matrícula desse cara aqui, ó, esse cara aqui tem a matrícula, sei lá, 2020.1.000 beleza? Eu consigo chegar aqui, ó, e definir um outro aluno aqui, ok? Que também chama Rafael, tá certo? E tem a mesma matrícula. Agora, a minha pergunta é, esse aluno aqui, ele é igual a esse aluno aqui, ó? Pensando lá na nossa referência, né? Eu posso perguntar isso aqui, ó. If aluno 1 é igual a aluno 2, a gente já sabe que isso vai ser diferente, né? Então, se eu chegar aqui, ó, posso até fazer aqui para garantir, ó, igual, né? Else, eu vou falar aqui que é diferente. A gente já sabe que esses caras aqui, eles são alunos diferentes. Ok? São duas instâncias lá, né? Duas referências para a memória, né? Embora a gente olhando aqui, fala assim, ó, bom, esse aluno aqui, ó, ele tem a mesma matrícula desse outro aluno e também o mesmo nome, né? Será que é o mesmo cara? Será que não é e tal, né? Então a gente tem esse tipo de problema agora, né? Mas a gente consegue evitar isso aí. Perfeito? Bom, no próximo vídeo eu vou continuar falando um pouquinho sobre esses modificadores de acesso aí, public, né, e o private, né? Eu mostrei dos dois aí e no próximo vídeo eu vou mostrar a diferença dos outros dois, tá certo? Então, um abraço e até já.